Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. De assuntos bem específicos, né? E assim, eu queria convidar todos aqui, não por mim, porque eu não sou nada, né? Mas é só para a gente refletir como a Palavra de Deus, ela nos conduz a um viver muito melhor, sabe, Sérgio? Nos conduz mesmo, porque assim, quando a gente observa aqui, a gente percebe, caramba, como é que a gente às vezes não se atenta para fazer exatamente o que Deus quer, né? E a Palavra de Deus ela é muito tremenda. Então, em Provérbios capítulo 4, eu vou utilizar aqui, eu tenho todas as traduções aqui, tá, gente? Mas eu vou utilizar uma tradução aqui bem simples, porque ela acaba nos facilitando ainda mais, né? Então, capítulo 4 de Provérbios, versículos 23 e 24, olha só. E aí, Edirene, olha só que impressionante como a palavra de Deus ela é poderosa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí eu fico pensando que a gente precisa... Provérbios 4, versículo 23. E aí nós precisamos ser cuidadosos com o que permitimos que entre em nossos corações e mentes. E a gente decide claramente se aquilo vai entrar como uma semente, se ela vai florescer, ou se a gente, percebendo que é um pensamento ruim, se a gente não deve interceptar. E aí a gente fala assim, mas Senhor, parece que minha mente está sempre... Mas por isso que Jeremias ele aborda claramente, quero trazer lembrança, aquilo que me traz esperança. E a gente às vezes deixa florescer na nossa mente o que não vem agregar, o que não vem somar, né? E aqui, Provérbios ele vem falar claramente sobre isso. E nós precisamos proteger nossa mente de pensamentos negativos, prejudiciais, e é fundamental para uma vida produtiva. Porque quantos momentos da nossa vida, se a gente parar para ficar parado às vezes dentro de casa, e a gente vai deixando aqueles pensamentos negativos entrarem, e aquilo pode se tornar até uma depressão, e um pensamento de que nós não temos valor, que nós não somos nada, né? Então, para a gente... Eu perdi uma irmã, uma prima assim, ela perdeu o pai, aí ela entrou em depressão. Aí acho que 1 ano depois, ou 2 anos depois, o irmão dela faleceu, a depressão só foi piorando. Aí ela foi. Ela daí virou doença, ela foi pra cama, e nada fez ela melhorar, mudar, e aí ela partiu. Exatamente assim. Ela foi absorvendo só aquelas tristezas, né? E não conseguiu sair daquilo. E a gente precisa se preocupar muito, nós precisamos nos preocupar muito com a questão não só da saúde física, mas mental. Porque aqui Provérbios ele fala que nós é que dirigimos nossos pensamentos. Uma vez que o pensamento venha negativo, você precisa focar em lembrar de coisas positivas para forçar, para que ele não venha te levar para pensamentos ruins, porque senão a gente acaba sendo levado, né? E aí no 24 ele fala, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Então devemos falar sempre com integridade, evitar palavras que sejam prejudiciais, né? Depois nós temos aqui, eu tive que escrever porque eram vários versículos soltos, né? No capítulo 10, versículo 17, aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. E o que é isso? Exatamente orgulho.
Quando você acha que a Adriana não tem uma palavra que ela possa falar comigo com sinceridade, que possa me chamar a atenção para mudança de rota, porque às vezes eu posso estar andando errado em alguma coisa e não estar percebendo. E isso é sinal de humildade, porque se a gente achar que nós somos senhores de si, a gente vai caminhar para lá e para cá e não posso ouvir nada, né? E olha só aqui que o Provérbios ainda fala: com as suas palavras o mentiroso expõe o seu ódio, quem espalha mexericos não tem juízo. E aí versículo 19, esse é o que eu acho mais interessante: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. E tem tantos momentos que a gente, né, nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, né? Que a ânsia de falar, de sempre... Verdade. E a gente acaba... Verdade. Tem momentos que Deus quer que claramente a gente tenha sabedoria. Tem momentos, se na tua ira, Sérgio, se estamos irados, estamos com raiva, estamos num momento ruim, sabe aquela velha expressão do futebol, que aquele dia não está sendo um bom jogo para você, pô, toca o mínimo para você, e exatamente algumas questões, mas a gente às vezes adquire o hábito tanto de falar, e a gente acaba, né, e a palavra nos fala que a prudência nos levará a falar com sabedoria e evitará problemas causados por palavras irresponsáveis, né? Também no capítulo 11, seguinte, 15, quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. E por incrível que pareça, anteontem, uma moça, ela é lá até de Campo Grande, ela entrou em contato comigo, ela falou assim: professor, eu preciso que você me acuda. Eu falei: por quê? Eu preciso que você me empreste o teu cartão de crédito com a compra do notebook. Eu falei: eu não posso fazer isso com você. E ela falou: por quê? Eu falei: primeiro, que a própria palavra de Deus nos fala para que a gente não faça isso. E outra, assim, você deve ter alguém da tua família, você deve ter mãe, você deve ter filho, que possa te ajudar em relação a isso. Mas eu não posso fazer isso porque eu vou estar exatamente desobedecendo a palavra de Deus. E eu lembro que ao longo da história, eu lembro de uma igreja que eu dei aula na CBRI, na Barra da Tijuca. Nossa, eu tive muito problema dentro de uma turma, porque uns vendiam carro sem papel, outro alugava sem contrato de locação. E eu vi a sala e falei assim: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que era um sem falar com o outro, uma luta, uma briga. Eu tentei descobrir o que estava acontecendo, e aí tive que ministrar a palavra claramente sobre isso, porque Deus nos fala claramente que se a Adriana, porque eu sou professor, eu sou pastor, e aí ela tem um imóvel, ela tem que agir com prudência da mesma forma como se ela estivesse agindo com um estranho. Se ela está vendendo algo, ela recebe e entrega o bem. Se ela está alugando, tem um contrato de locação. Deus nos deu isso exatamente para que a gente venha ter prudência, porque se você falar de boca, aquilo pode ser uma armadilha contra a própria pessoa. E aí quando ele coloca sobre a questão de fiador, quantas amizades foram desfeitas a partir disso, né? Você se torna fiador, a pessoa depois não tem condições de pagar, você arruma dois problemas: você perde a amizade, ainda tem uma dívida por pagar. Então, tu vê como é que a Bíblia ela nos orienta de uma maneira clara? Verdade. Ela é muito clara nisso, né? Depois nós temos também aqui no versículo 24 e 25 desse mesmo capítulo: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. E aí, quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. E aqui Deus nos fala sobre a questão da ferramenta. Se você é uma torneira, que você é uma torneira abençoadora, Deus vai cada vez te abençoar mais para que você venha frutificar e o nome dele ser engrandecido. Agora, o que ele vai adiantar? Ele me abençoar e eu não tenho coragem de uma irmã ou um irmão que precise e eu fecho tudo. Se alguém aparece na minha casa e fala que precisa de um quilo de feijão, 1 quilo de arroz, eu nego, eu não estou fazendo a obra de Deus. Eu estou sendo uma pessoa, pão duro, uma pessoa que simplesmente está
não está repassando aquilo que Deus... Então Deus, em muitos momentos, Ele nos abençoa para que a gente seja pessoas abençoadoras. Eu comentei aqui um tempo atrás que eu não tenho comprado roupas há muito tempo. E a quantidade de roupas que eu tenho em casa, Edilene, eu não estou falando com soberba não, tá? Estou falando com toda humildade. E Deus tem abençoado cada vez mais, sabe por quê? Porque tudo que chegou, eu ganho, eu vou entregando, e Deus vai abençoando. E Ele mostra isso claramente. Eu estou falando isso para vocês, não de forma alguma de vaidade, nada disso não, gente. Mas Deus é assim. Ele vai abençoar para que você possa abençoar outros, e para que isso, eu tenho certeza que esse vídeo, quando chegar em outros canais, em outros lugares, ela vai alcançar pessoas também que possam entender isso, porque Deus é um Deus abençoador. Ele não é um Deus que vai travar coisas. E a gente precisa, mas eu tenho pouco, mas o pouco que você dividir, Deus vai te fazer prosperar mais. E a gente às vezes é agarrado com coisas, com objetos, a gente não quer abençoar irmãos, a gente não quer abençoar pessoas. Isso é muito ruim, é negativo, né? E a gente às vezes fala assim, eu quero falar da palavra de Deus. Não é a palavra de Deus exatamente nesse sentido. Se você mostra através da que você pensa na vida de pessoas, Você vai ser abençoado. exatamente. É a torneira, nós somos torneira. Ou você fecha a torneira e não passa água, ou você abre a torneira e aí Deus vai cada vez. A água vai fluir. Exatamente. E isso é obra de Deus, né? Também ele coloca no capítulo. Quer falar alguma coisa? Pode colocar, gente. Capítulo 12, versículo 15 e 16. Capítulo 12, 15 e 16. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insuscitado. E é impressionante porque, não sei se vocês já pararam para perceber, já sabe aquelas pessoas que estão sempre certas, que elas não estão dispostas a ouvir nada. E exatamente o provérbio nos fala que a pessoa que pensa assim, ela é tola. Porque a sábia, ela dá oportunidade para ouvir que o outro tem um ponto de vista diferente. Eu tive uma reunião na quinta-feira e um monte de gente pensando diferente. Falei, gente, cada um vai falar o que pensa de uma forma ou de outra, e a gente vai ter no final uma forma de analisar se aquilo ali é o que é mais. E aí outras pessoas falam assim, mas você é tremendo nessa coisa. Eu falei, não sou tremendo, eu estou apenas usando a palavra de Deus, que ela fala que cada um tem algo para somar, cada um tem um ponto para falar, sabe? Porque às vezes, Cristiano, você está limitado num pensamento. Às vezes eu estou limitado num pensamento. Mas na tua exposição, na exposição do servo, pode vir a nos trazer uma outra concepção e a gente raciocinar melhor. Isso é sinal de humildade. E a Bíblia nos fala claramente que isso é sabedoria. Por quê? Porque você tem aptidão para estar sempre ouvindo. Quem ouve aprende cada vez mais. Quem ouve é tolo, porque ele quer apenas impor o ponto de vista dele. Então assim, a gente fica maravilhado como Deus nos apresenta, né, a Bíblia, né, no capítulo seguinte, o 13, versículo 16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Tomar decisões com sabedoria e baseadas em conhecimento é crucial. Já viram que se em alguns momentos a gente toma decisões com a rapidez, sem refletir sobre aquilo, quantas coisas acabam saindo de forma errada, né? E a gente pensa até em algumas questões no próprio WhatsApp, e aí vai uma sugestão apenas mediante ao livro de Provérbios, é que se você tiver alguma situação que você vai responder, que talvez ela seja mal educada, que ela seja negativa, talvez seja melhor a gente pensar antes, para que flua das tuas palavras algo que edifique, para que você não seja taxada como uma pessoa grossa, uma pessoa temperamental, uma pessoa que é tola, né? E aí agir impulsivamente e sem pensar pode nos levar a consequências negativas, né? E assim, gente, acho que não é ninguém que está falando das minhas próprias palavras, estou apenas
apresentando o que a palavra de Deus nos coloca, né? Também no capítulo seguinte, no capítulo 14, versículos 15 até o 17, a pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Sabe aquilo de ouve tudo, mas retém aquilo? É bom? A palavra de Deus nos fala isso, né? Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldade, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. E olha só o que a palavra nos fala: quem se zanga facilmente, quem se irrita facilmente, faz coisas tolas, mas o sábio, ele permanece calmo. Ele sabe que as coisas estão acontecendo, mas ele mantém o equilíbrio para não deixar que as coisas, né, vão de encontro de uma maneira que não venham agregar nada, né? Então a gente vai observando aqui, eu estou deixando essa baixinha só para... A gente percebe aqui que claramente tudo isso a palavra de Deus nos orienta, né? Também aqui no capítulo 14, ele coloca lá no versículo 28, aliás, 29 e 30. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Vê como é que a palavra de Deus ela nos orienta tudo? E a gente às vezes fala assim, mas por que às vezes nós contraímos doenças desnecessárias? A minha Bíblia vem falando de outra forma. Eu peguei aqui uma tradução mais fácil, né? Mas é tremendo, né? Porque a nossa forma de viver, ela às vezes nos leva, ela nos conduz a forma de pensar que nos dá equilíbrio, para que a gente não venha ficar remoendo, trazendo rancor, trazendo mágoa de forma desnecessária, né? E a gente fala, sabe que a Bíblia nos orienta para que a gente perdoe, né? Quando ela nos orienta para a gente perdoar, é porque ela sabe claramente que a falta de perdão pode nos levar a doenças sérias, né? Quantas pessoas às vezes concebem, porque tudo vem de questão hereditária, porque meu pai tinha essa doença. Não, mas tem muitas questões que a gente pode estar livre, porque a palavra nos orienta sobre isso, sabe? Então, a gente tem opções, e a gente tudo tem a questão da decisão do que Deus te dá para que você escolha o que pensar, o que decidir, né? Também no capítulo 15, que é o capítulo seguinte, versículo 18, a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz paz. Graças a Deus. Estou usando a NTLH agora, nem fazendo propaganda das traduções, não? Mas tem várias, tem a NVT, ela é bem simples. É por isso que eu utilizei para poder alcançar mais pessoas no vídeo, né? Mas o mau gênio vai trazer problemas. A pessoa calma, a pessoa sóbria, a pessoa que é sensata, equilibrada. E a gente pensa que o nosso cartão de visitas é o cabelo, é a roupa que a gente veste, mas a gente pode ser identificado com uma forma como a gente age no dia a dia, sabe? Eu lembro eu já comentei isso aqui como testemunho. Moradores lá pedem, Augusto, tem que ver, esse dia você tem que estar presente nessa reunião. E aí por quê? Porque a gente acaba se tornando servo do Senhor para trazer paz dentro de algo que seja delicado. Porque se você deixar pessoas com gênio, né, alguém temperamental, vai botar tudo a perder, brigas vão acontecer. Não é isso que Deus quer, né? Então, vamos ver como é que a Bíblia vai nos orientando. Também no versículo 23, olha o que fala aí sobre aqui. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. São muitas orientações. Eu tomei assim. Eu falei, Senhor, tu está me ensinando um monte.
me trazendo novamente uma nova reflexão de livros que a gente está lendo a todo momento, mas às vezes a gente tem uma leitura tão rápida que a gente não reflete. Mas é importante a palavra de Deus, ela nos trazer sobre isso, né? Então, saber dar uma resposta certa é algo impressionante, porque a pessoa equilibrada, a pessoa sensata, ela consegue fazer isso. Uma pessoa desequilibrada, ela pode soltar um palavrão, ou ela pode trazer simplesmente algo falado de forma impensada, e aí uma guerra. Quantas maldades que a gente tem visto na televisão, e a gente às vezes entende que alguma coisa pode ter começado ali atrás, criou uma vingança, um sentido de raiva, né, de ódio entre famílias, e aí aquilo vai gerando maldade, né? No versículo 28, as pessoas corretas pensam antes de responder, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Depois no capítulo 16, versículo 7, e a gente está falando aqui, não é nada que seja normal não, esse livro está disponível para todos nós, né? Ele está todos os dias disponível lá, e a gente tem acesso a ele, né? Se a nossa maneira, capítulo 16, versículo 7, olha só isso, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Se a nossa maneira de viver agrada ao Senhor, até os inimigos, Deus vai fazer com que o coração deles mude em relação a nós. É poderosa a palavra de Deus? Ela é poderosa. E ela dá acesso a nós todos os dias. Também no versículo 23, o homem sábio pensa antes de falar, por isso que ele diz, convence mais. Se teu cartão de visita for sempre de equilíbrio, de sensatez, as pessoas vão te ouvir. Se você sempre for uma pessoa rancorosa, fala a torta direito de qualquer maneira, ninguém vai te dar crédito. Por isso que a nossa identidade, ela não dá preocupação, não deve estar no cabelo, na forma de vestir. É lógico, Deus não quer uma pessoa descuidada, mas o cartão de visita é aquilo que você apresenta no teu falar, no teu agir perante as pessoas, né? E ninguém vai se aproximar de alguém que seja totalmente insensato, uma pessoa raivosa. Eu costumo falar que as pessoas se aproximam das flores, mas dos espinhos ninguém gosta de se aproximar, né? Você pega a rosa, ela é linda, mas dos espinhos ninguém quer ele perto. Exatamente a nossa vida, né? Também no versículo 28, os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Então, o falar mal acaba se tornando algo da nossa rotina, do nosso modo de viver. Se você consegue estar sempre tentando, de alguma maneira, se precaver de não falar ou não criar esse tipo de hábito, isso vai ser muito benéfico para a tua própria vida. Porque o mal que você fala, de alguma forma, ele vai acabar chegando naquela pessoa que você falou. E aí, algumas pessoas falam assim, mas às vezes eu não entendo, eu não falei nada com a pessoa, mas a pessoa se distanciou. E a gente às vezes não para refletir que em algum momento a gente possa ter feito algo, ou ter falado algo, né? De alguma forma aquilo vai chegar naquela pessoa. E por que a gente não deve se resguardar disso, né? Então, versículo 32, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então vale muito mais a pena ter paciência do que ser valente. Tem algumas questões que a gente quer tanto ter razão, que prevaleça a nossa palavra, que a gente, né? A palavra aqui nos fala que é melhor saber se controlar. Se alguém está insistindo que aquilo ali é o correto, ok. Tem momentos que o silêncio é a melhor alternativa, né? Então é impressionante como isso acaba nos conduzindo de uma melhor forma, né? Também aqui nós temos no capítulo 18, versículo 13, bem, Cristina,
Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. E aí vou voltar a falar novamente. Quem responde antes mesmo de você entender o que a pessoa fala, ou antes mesmo de compreender, e a gente às vezes recebe mensagem, né? Nós recebemos mensagem e aí de uma maneira precipitada, você nem leu direito aquilo, e aí você responde de forma tola e aí coloca tudo a perder. Então, a orientação de Deus é muito clara em relação a isso, né? Então, quem responde antes mesmo de compreender, de ouvir ou de entender direito, porque às vezes a gente não entende direito o que foi falado e a gente já responde com bomba, com granada para o outro lado, e a gente cria discussões de forma desnecessária. Também no versículo 15, a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Gente, quem é sábio, ele está sempre disponível para ouvir, para meditar naquilo, enfim, a palavra de Deus está falando isso, não sou eu, porque eu não sou nada aqui. Apenas a palavra de Deus, ela coloca que a pessoa sábia, ela está disponível para ouvir, para aprender a todo instante, a todo momento. Quem se acha super vaidoso, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou teólogo, nós não somos nada, nós somos servos, precisamos da infinita misericórdia do Senhor todos os dias, e nós precisamos ter isso em mente, porque a humildade é algo que agrada principalmente ao Senhor, né? E a gente precisa ter isso na nossa mente, né? Porque ninguém tem dinheiro demais, porque todos nós somos passíveis de ser acometidos de uma doença, de algum problema, e aí Deus sabe quebrantar. A gente sabe claramente daquele comandante sírio, lá no segundo livro de Reis 5, o cara comandante da Síria, e aí vem para falar com o profeta, e o profeta nem vem atendê-lo, manda Geazi lá recepcioná-lo. O cara achou aquilo uma afronta, e aí depois o profeta manda a seguinte mensagem para ele: mergulhe 7 vezes nesse rio. Então eu vou para embora, porque os rios Abana e Farfar eram muito melhores do que esses daqui, do que o Rio Jordão. E Naamã sai furioso, e aí mesmo assim, na infinita misericórdia de Deus, chega aí do oficial e fala assim: mas que seria demais mergulhar nesse rio? E aí aquele homem cheio de soberba, ele é obrigado a mergulhar na frente de todo aquele exército, se despir. Ele vai com um monte de riqueza, mas Deus sabia que aquilo não era o problema dele. O calcanhar de Aquiles dele era a vaidade. Meu Deus. E aí naquele momento Deus mandou: vai mergulhar nesse rio. E aí ele teve que se despir na frente de todo aquele exército, mostrando toda a lepra dele. E aí Deus quebranta o orgulho daquele homem, sabe? De forma diferente, lá em Mateus apresenta um jovem que fala para Jesus o seguinte: Senhor, eu tenho feito tudo o que tem escrito na tua palavra. Aí Jesus, conhecendo exatamente o interior dele, fala: sabe o quê? Vende tudo e segue-me. Entrega aos pobres e segue. E aí o que ele fez? Ele não podia, porque ele estava agarrado, né? Tu vê que são situações diferentes. Deus conhece exatamente onde nós precisamos ser trabalhados, ser tratados, sabe? Naamã precisava ser trabalhado na vaidade. Aquele jovem exatamente preso às riquezas. E Deus é assim. Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos servos e carecemos da infinita misericórdia de Deus para ir trabalhar no nosso interior, porque nós não passamos de apenas servos, sabe, gente? E é isso que Deus quer na nossa própria vida. Também ele coloca aqui no capítulo 18, aqui capítulo 19, versículo 14, Cristiano. Está fazendo um estudo, né? Estou pegando vários versículos soltos, isso está sendo gravado, para que a gente venha, possa propagar a palavra de Deus para outros cantos, né? E aí no versículo 14, um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro. Olha só, pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus, somente Deus, pode dar uma esposa sensata. Mostrando que até nas nossas relações
né, emocionais, sentimentais, Deus é que tem o melhor para a vida de cada um, porque Ele conhece, né? Eu escolho, depois Deus vai lá. Não, Deus sabe exatamente o que Ele pode te proporcionar, pode te dar alguém que seja sensato, né? E aí, exatamente no versículo 20 seguinte, né, versículo 3, qualquer tolo pode começar uma briga, mas quem fica fora dela é que merece elogios. Quantas brigas desnecessárias nos envolvemos. Meu Deus. Tem momentos que é de silêncio, e a gente vai entrando numa briga desnecessária. Se você sabe que a outra pessoa está agitada, está irada, às vezes é momento da gente ficar em silêncio, se calar. Tem outros que às vezes entram numa briga que nem é dele, e aí acaba atropelando. Então a palavra que coloca qualquer tolo pode começar uma briga, mas quem fica fora dela é que merece elogios. Também logo abaixo, o versículo 5, e aí vem reafirmar sobre os pensamentos. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Não fique pensando, gente, que a nossa mente é um universo que simplesmente vai chegar qualquer coisa aqui e vai se alojar como uma semente e ela vai desenvolver. Não, você tem a capacidade de mudar os teus pensamentos. Se aquilo que está vindo no teu pensamento está te tirando sono, está colocando você em agonia, em aflição, mude os teus pensamentos. É necessário que a gente faça isso. E por que a gente às vezes não faz? Mas aí a palavra nos fala que a pessoa sábia, ela é capaz de fazer com que isso seja rompido. E aí você, sabe, porque se a Adriana chegar na casa dela, e aí no momento sozinho, eu estou aqui isolada, não tem ninguém que gosta de mim, não tem ninguém que... E aí tudo que eu falo dá errado. Cara, você vai simplesmente semeando dentro do teu pensamento coisas que não vêm edificar. E a gente tem a possibilidade de mudar isso, né? Semana passada, semana passada, a gente conversou sobre um assunto aqui, eu li aqui agora. Até as crianças se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra for pura e reta. Foi o que a gente conversou semana passada, né? Da fase dos filhos, que a gente está numa fase difícil, e a gente não pode desistir, que a gente tem que continuar, perseverar. E foi o que eu fiz com meu filho. Graças a Deus, hoje ele está num evento em São Paulo de igreja, maravilhoso, super feliz com os amigos. E assim, não fui eu que mandei ele quis ir. Foi a vontade dele. Foi aquela história que eu falei semana passada, né? Do amigo que ele conheceu no domingo. Quer dizer, foi uma coisa que não partiu de mim, partiu dele, a vontade dele. Ele está lá, numa igreja, né? Está lá falando, ouvindo a palavra de Deus. Assim, foi da vontade dele. Mas eu não. Por quê? Porque eu não desisti. Mesmo com todas as dificuldades que eu tive, ainda mais com o menino, foi muito difícil. Ele teve muitos problemas na fase de adolescência. Mas eu nunca desisti, eu perseverei. E quantos momentos nós oramos por ela aqui, né? Glória a Deus pela tua perseverança, porque a obra de Deus é assim, né? Ele não escolhe o tempo, ele está habitando onde Ele quer. Eu tenho certeza que hoje Ele está aqui presente e Ele está visitando o coração de cada um de nós. Mas não por mim, não pelo pastor Paulo, por cada um de nós, é porque Ele é soberano, a obra dele, né? E eu tenho certeza que a leitura dessa palavra, ela acaba atingindo o nosso coração, porque nos faz refletir. E eu pude ver, porque como ela me confrontou essa semana, eu falei assim, meu Deus, eu estou errando. Como é que eu posso ministrar a palavra se em alguns momentos eu não consigo me ater àquilo que Deus tem apresentado? Então, antes mesmo de eu apresentar para vocês, enquanto eu estava verificando, analisando, eu fui ver, caramba, eu estou errando nesses pontos aqui. E aí, quando Deus nos confronta, é o momento da gente repensar e falar, eu preciso mudar nisso. O Senhor me ajuda, porque isso é uma atitude de humildade. O Senhor me ajuda a melhorar nessas questões que eu estou falhando, né? E Ele tem prazer nisso, né? E aí no versículo 21, versículo 5, para terminar só essa ministração. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade.
Então, assim, a palavra ela sempre coloca para que a gente venha ter pensamentos, né? E o último é versículo 21, 23. Se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado com o que você diz. A gente vai observando que a palavra ela tem um peso muito grande, né, em relação a tudo que você faz na vida, né? Porque as ações que uma vez lançada, a palavra lançada, se você lançar uma palavra tão pesada para a vida de alguém, você pode trazer um mal e você pode romper um relacionamento para toda a vida. E aí, o que a palavra aqui nos coloca, Provérbios, é que a sabedoria faz com que a pessoa seja sensata no falar. Tem momentos que a gente não está bem para poder responder, para poder conversar. Então, o que Deus nos fala? Não fala, no silêncio. Se o outro lado vem de uma maneira áspera se apresentar a você, o que a palavra nos coloca? A palavra branda, a placa furou. Como é que uma pessoa vai ficar discutindo com alguém que está em silêncio? Ou com alguém que está falando calmo? Você, inclusive, vai fazer com que essa pessoa se sinta até mal, porque ela está se mostrando totalmente áspera, enquanto você tem total equilíbrio. Então, assim, a gente viu como esse livro, ele nos ensina, né? E glória a Deus, porque Deus nos coloca tudo aqui disponível e a gente, às vezes, acaba não meditando, não visitando, né? Mas é um livro fantástico. Tudo que já foi falado aqui, né, gente, nesse lugar, através da irmã, através da outra, através do pastor, a gente ficamos assim maravilhados, né, da forma de como Deus ele trabalha, de como Deus ele age, porque Deus ele é assim soberano sobre todas as coisas e ele faz tudo segundo a sua vontade, né? E segundo sempre o seu querer, né? Deus olha sempre para aquilo que Ele quer, Ele usa sempre diante daquilo que Ele acha que tem que ser usado, né? Então nós louvamos muito a Deus por isso. E eu tenho uma palavra também, está lá no livro de Êxodo 3, em nome de Jesus. Está lá no livro de Êxodo 3, que diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou as ovelhas para detrás e chegou até o Horebe, o monte de Deus, e apareceu o anjo do Senhor no meio de uma sarça em fogo, no meio de uma sarça em fogo, a sarça, e olhava, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: virarei agora e verei esta grande visão. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele voltaria para chegarmos, Deus do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe: não te chega para cá, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que está é santo. Irmão, a gente louva a Deus, né? Porque Deus ele tem os seus meios de usar os seus filhos. E Ele usa os seus filhos das formas que Ele quer, do jeito que Ele quer. E isso às vezes me deixa maravilhado. Por quê? Moisés ele está dentro de um projeto de Deus. E o projeto de Deus vai se cumprir na vida de Moisés pausadamente. Isso é uma coisa linda, pois Moisés ainda não conhece esse projeto. Mas Deus tem um projeto na vida de Moisés e vai cumprir esse projeto na vida de Moisés do jeito dele. O interessante que chama a minha atenção é que
Quando Moisés nasce em um período muito complicado, que não era um período de vida, mas sim de morte, porque já havia saído um decreto que toda criança que nascesse de sexo masculino teria que ser morta. Moisés, ele nasce num momento difícil. Moisés, ele nasce num momento de um decreto que não é um decreto de vida, mas é um decreto de morte. Mas mesmo no decreto de morte, a promessa de Deus sobre a vida de Moisés é que vai prevalecer. Aleluia. Os dias podem ser de morte, mas o que prevalece é o projeto de Deus na nossa vida. E isso é que me chama a minha atenção. Porque enquanto muitas crianças eram lançadas ao rio e desciam ao rio chorando, e ninguém tinha compaixão porque sabia que havia um decreto, mas quando Moisés desce, alguém sente compaixão, porque o projeto de Deus é de Deus, a vontade de Deus é de Deus, e ninguém pode impedir isso. Ninguém pode impedir isso. Então Deus faz com que alguém tire Moisés das águas. Deus está dizendo assim: ele não morrerá, pois o meu projeto na vida dele é muito grande, e ninguém vai impedir esse projeto. Tira ele das águas. E alguém tira. E quando tira, esse alguém não vai cuidar dele, vai chamar a sua mãe, vai procurar saber quem é a sua mãe, e a sua mãe, sua irmã, é que vai cuidar dele. Deus está dizendo assim: nada está perdido quando eu tenho um projeto. Nada está perdido quando eu tenho um projeto. O cenário pode ser de morte, mas se eu tenho um projeto, eu vou gerar vida aonde está a morte. Deus está gerando vida aonde o cenário é de morte. Aonde alguém está dizendo assim, não tem mais jeito, e Deus está dizendo, para você tem jeito. Enquanto alguém está dizendo assim, está tudo perdido, Deus está dizendo, não tem nada perdido, pois o meu projeto sobre tua vida ainda está vivo. Coisa linda. E isso que me chama muito a minha atenção, é porque Deus, ele faz ele desfrutar das melhores coisas dentro de um palácio. Deus fez ele ter uma educação, Deus fez com que ele tivesse todos os meios e todos os recursos que os outros não tiveram, que faziam parte. Deus disse assim, vou te dar tudo, mas no momento e na hora certa, eu vou te tirar tudo. E vou te trazer para o meu conhecimento, e vou me apresentar a você. E o interessante de tudo isso, que Deus é aquele que cria tudo. O projeto dele está pronto, ele não vai preparar nada, já está tudo pronto. Pastor, ele vai preparar mentira, já está tudo pronto. Esse momento que nós estamos aqui, esse momento aqui que nós estamos aqui falando, já estava pronto. Já estava pronto. Deus já tinha esse momento. Deus já tinha visto esse momento. Deus já sabia que eu estava aqui, estaria aqui, você estaria aqui, ele estaria aqui. Deus já sabia disso. Porque nada disso aqui é por acaso. Tudo isso aqui é um projeto de Deus. E Deus nos uniu nesse projeto para que ele fale, para que ela fale, para que ela fale. E para que eu também pudesse ter a oportunidade de falar como todos. Esse é um projeto de Deus. E dentro desse projeto de Deus a gente ficamos maravilhados. Por quê? Porque Moisés, que interessante isso, Moisés, ele vive a vida dele quase toda vendo covardia diante do palácio, vendo os hebreus sendo sacrificado pelos egípcios, e nunca tomou uma providência sobre aquilo.
Ou melhor, ele sabia disso. Só que chega um dia, um momento, que ele vê uma cena e o seu coração se enche de compaixão por alguém que está sendo espancado. Deus enche o coração dele de quê? De sentimento por aquela pessoa, pois Deus está dizendo: hoje será o dia que irá acontecer isso, e por esse ato eu te tirarei desse lugar. Ou melhor, tudo já estava pronto, Deus foi só cumprindo os seus propósitos, os seus processos. E ele leva, interessante, que me chama a atenção, para a gente chegar ao fim, ele leva Moisés para a casa de Jetro, um sacerdote. Quando ele chega na casa de Jetro, ele vai aprender tudo aquilo que ele não aprendeu no Egito. Porque para você se encontrar com o Senhor, você não se encontrará com ele de qualquer jeito. Glória a Deus, aleluia. De qualquer jeito você não vai se encontrar com ele. Para você se encontrar com Deus, você tem que ser preparado. E quando você for preparado, ele vai escolher o dia. Então ele passa pela casa de Jetro e começa a aprender tudo aquilo que ele não aprendeu no Egito. Porque Egito não é lugar de ensinar as coisas do céu. Egito é lugar de ensinar aquilo que procede do mundo. Amém. E não do céu. Aleluia. Então Deus está dizendo assim: vou te levar para um lugar e vou te dar um ensinamento que é meu. E esse ensinamento vai mudar a tua história. E o interessante de tudo isso, que me chama a minha atenção, que na verdade ele passa a ser apacentador de ovelhas no deserto. Apacentador de ovelha no deserto. E o interessante de tudo isso, que ele vai e uma se perde. Uma se perde. E ele não pode entregar o rebanho que está emprestado, faltando uma. Ele tem que ir atrás da outra. E o interessante é que Deus prepara o encontro. Às vezes Deus faz assim comigo e contigo: vou preparar um encontro meu e seu, porque a minha vontade tem que prevalecer sempre em tudo. E o interessante disso é que ele chega, ele perde e ele volta, e quando ele sobe, ele vê uma visão. E a visão é que ele vê, está escrito que ele vê o anjo do Senhor tomado em fogo no meio de uma sarça. Ou melhor, o anjo do Senhor desceu em forma de fogo e se encostou uma sarça. Enquanto o anjo estava perto da sarça, a sarça pegava fogo. Mas se o anjo sai de perto da sarça, o fogo apaga. Porque o fogo não é da sarça, o fogo é do anjo. Que muitas pessoas se enganam com isso, acham que o fogo é da sarça. O fogo nunca foi da sarça, o fogo sempre foi do anjo. Se o anjo estiver encostado, tem fogo. Se o anjo não estiver encostado, não tem fogo. Interessante isso. E ele quer se chegar para frente para poder ver essa tamanha visão, essa maravilha. E ele vai se aproximando porque ele quer ver mais, quer ver bem mais de perto. E o Senhor vai bradar no meio do fogo. Vai bradar no meio do fogo, vai dizer: não se achega. Não se achega. Tirai, pois, a sandália dos seus pés, pois o lugar que você pisa é santo, é separado. Deus está dizendo assim: eu separei esse lugar. Deus está dizendo para mim e para você: eu separei esse lugar que você está pisando.
Como Augusto sempre diz, esse lugar não é meu, esse lugar não é seu. E eu acho isso tão interessante, porque quando ele fala isso, vem uma palavra no meu coração dizendo assim, o Senhor dizendo para mim assim, mas esse lugar é meu. Então Deus está afirmando aqui, esse lugar é santo, esse lugar é um lugar separado. Tirar essa sandália dos seus pés, pois o lugar que você pisa, ele é um lugar separado. E hoje eu separei esse lugar para conversar com você. Interessante isso, né? O Senhor e a sua criatura. Interessante, o Senhor quer falar com a sua criatura, mas Ele quer falar com a sua criatura do jeito dele. De uma forma que a sua criatura está olhando e está ficando maravilhado, porque não está entendendo umas questões que ele está vendo. Qual é a questão que ele está vendo? A questão que ele está vendo é que o fogo não consegue consumir a sarça. O fogo de Deus não nos faz mal, o fogo de Deus não nos destrói, o fogo de Deus nos enriquece, o fogo de Deus nos traz saúde, o fogo de Deus nos traz paz, o fogo de Deus nos traz gozo, o fogo de Deus nos traz esperança, confiança. Esse é o fogo de Deus. O fogo de Deus nos faz falar para as pessoas quando a situação está difícil, alguém está dizendo assim, não tem mais jeito, não dá. O fogo de Deus diz assim, diz para ela que dá sim, porque eu estou na situação. E nós louvamos muito, mas muito, muito a Deus, porque esse fogo de Deus tem que arder constantemente na nossa vida. Constantemente na nossa vida. E quando ele arde constantemente, ainda que a situação esteja difícil, mas nós sempre teremos uma esperança, sempre teremos uma confiança. Por quê? Porque temos certeza que o fogo de Deus ainda está aceso em nossas vidas. Está aceso na nossa vida, está aceso na nossa casa, está aceso no nosso trabalho. Aonde nós formos, esse fogo nos segue. Aonde nós colocarmos a mão, esse fogo se apresenta, porque esse fogo é constante. Eu tenho que proclamar sempre, o teu fogo na minha vida é constante, e eu não abro mão disso, porque enquanto ele estiver comigo, a certeza da vitória sempre será. E eu louvo a Deus, né? Para terminar, quando a irmã disse, eu na minha igreja, as pessoas quase assim não me dão muita importância, né? Você falando isso, e eu aqui pensando, quase não me dá mais importância, mas aqui, na verdade, eu peguei isso, eu pego as coisas. Não, mas na verdade eu falei que eu não faço questão, cada um tem. Isso. Mas aqui, na verdade, eu me sinto mais à vontade, porque eu tenho mais assim, né? Eu vejo, ou melhor, você se sente mais assim, importante, porque você está num lugar onde as pessoas ouvem o que você fala. Eu ministro para crianças. E por isso, você se sente uma pessoa importante. Mas o mais interessante de tudo isso é que, para Deus, você sempre será importante. Para Deus não importa onde você esteja com as crianças, esteja na portaria, não importa. Para Deus tu sempre será importante. O fogo não só arde diante daquele que fala, o fogo também arde diante daquele que está sentado. Então não importa a posição, a condição, o mais importante é que o fogo da esperança de Deus está ardendo diante da tua vida. O fogo da confiança, o fogo da esperança, aquele fogo que diz para você assim, quando todos dizem que não tem mais jeito, ele está dizendo assim, tem jeito sim. É isso que nós precisamos sempre, meu irmão. E olharmos e dizer, Senhor, cumpra em mim, segundo a tua vontade. Faça sobre mim aquilo que tu quer, não o que eu quero. E realize os seus propósitos na minha vida. Hoje eu abro a porta para tu realizar os seus propósitos na minha vida. Ainda que seja difícil para mim, mas cumpra os seus propósitos na minha vida. Aí Deus vai dizer assim, já que você abriu a porta, eu vou entrar e vou cumprir todos
os meus propósitos na tua vida. Talvez não é o que você quer, mas os meus propósitos se cumprirá, e lá no final tu será muito e muito feliz. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, aleluia.